Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então dar continuidade à nossa aula de orações subordinadas, especificamente agora as orações subordinadas substantivas. Na aula anterior, no vídeo anterior que eu enviei a vocês, eu expliquei um pouquinho como que nós conseguimos então reconhecer uma oração subordinada, quais são os tipos das orações subordinadas e falei um pouquinho também sobre as orações subordinadas substantivas, que elas exercem o quê? Um papel sintático, uma função sintática em relação à oração principal. O que seria essa função sintática? Lembram que no período simples, alguns termos exercem a função de sujeito, de objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto. Muito bem. Nas orações subordinadas substantivas, orações inteiras irão desempenhar essa função. Beleza? Lembraram? Ótimo. Então, vamos começar a analisar os tipos das subordinadas substantivas. E nós vamos começar fazendo duas perguntas para cada oração que nós analisarmos. E dessa forma, vocês verão que vai ficar bem fácil de nós conseguirmos reconhecer essas orações. E aí nós não precisaremos ficar assim perdidos igual o nosso amigo aí. Nós vamos primeiramente perguntar se há sujeito na oração principal e se há preposição na oração subordinada. Talvez alguém se pergunte, professora, como que eu vou saber qual que é a oração principal e qual que é a oração subordinada? Bem, isso é muito fácil. Lembram que no período composto existe algo que une as orações, que são as conjunções, certo? Então, na oração principal, não vai haver uma conjunção, ok? Já na oração subordinada, sim, a oração subordinada ela vai vir iniciada, certo? Por uma conjunção. E as subordinadas substantivas, especificamente, tem dois tipos de conjunções, que inclusive eu comentei no vídeo passado, que estão quase sempre presentes nas substantivas. Lembram quais são? A conjunção integrante se e o que. Beleza? Vamos lá, então? A primeira que nós vamos analisar é a oração substantiva subjetiva. Essa oração substantiva subjetiva, ela vai ser equivalente ao quê? Ao sujeito. Essa oração subordinada, ela vai desempenhar a função de sujeito, certo? Então, vamos lá. Olha só o exemplo. É preciso que se ame as pessoas como se não houvesse amanhã, ok? Então, vamos primeiramente separar a oração principal, certo? Da oração subordinada. Então, vocês percebem o quê? A oração principal não tem conjunção, beleza? A oração subordinada, ela é o quê? Iniciada por uma conjunção, certo? Então, olha só, primeira coisa que eu vou perguntar. Tem sujeito na minha oração principal? E aí, tem ou não? Não tem, né, gente? Não tem sujeito na minha oração principal. Segunda pergunta. Tem preposição na minha oração subordinada? Também não tem preposição na minha oração subordinada. Então, olha a dica. Se não tem sujeito na minha oração principal, a oração é o quê? Subordinada, substantiva, subjetiva. Essa é uma das orações mais simples, mais fácil de ser identificada. Por quê? Porque se a subjetiva ela desempenha a função de sujeito, a primeira coisa que eu preciso identificar é se tem sujeito ou não na minha oração principal. Não tem sujeito na minha oração principal? Bingo! Então, a minha subordinada é a oração substantiva subjetiva, beleza? Porque toda ela desempenha a função de sujeito. Certo, gente? Vamos em frente, então. A segunda que nós vamos analisar é a oração
substantiva objetiva direta. Ou seja, ela tem a função de quê? De objeto direto. Então, a oração é essa. Ela disse que viria mais cedo. Então, vamos lá. Primeiramente, separar a oração principal da oração subordinada. Oração principal e oração subordinada. Então, vamos às nossas duas perguntas. Tem sujeito na oração principal? Tem, né? Ela. Ela é o sujeito. Tem preposição na minha oração subordinada? O que vocês acham? Não tem preposição. Então, veja só. Se há sujeito na minha oração principal e não há preposição na subordinada, a oração é subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Mas tem um jeito ainda mais simples de nós identificarmos isso. Disse é um verbo, certo? Certo, né? Então, vamos lá. Quem diz, diz algo, ok? Então, o verbo dizer é um verbo transitivo direto, logo precisa de um objeto direto. Portanto, a minha oração subordinada é o quê? Objetiva direta, porque não tem preposição. Percebem como é super tranquilo da gente conseguir identificar? Vamos em frente, então. Tem mais um exemplo aqui da mesma objetiva direta. Desejo que vocês sejam felizes. Quem deseja, deseja algo. O que está desejando aqui? Que vocês sejam felizes. Então, vamos lá. Tem sujeito na oração principal? Tem, gente. Quem deseja? Eu. O sujeito é oculto, mas ele existe, certo? Tem preposição na subordinada? Não, não tem preposição. Por quê? Porque quem deseja, deseja alguma coisa. O verbo desejar é um verbo transitivo direto, portanto, não requer o uso de uma preposição. Certo? Vamos lá, então. Vamos analisar agora a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que desempenha a função sintática de objeto indireto. Olha só a oração. Ela gosta de que digam a verdade. Então, o que eu faço em primeiro lugar? Separo a oração principal da oração subordinada. E a pergunta: tem sujeito na oração principal? Tem. Qual é? Ela. Tem sujeito. Tem preposição na minha oração subordinada? Tem. Tem preposição na minha oração subordinada. Por quê? Qual é o verbo ali? O verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Ou seja, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Portanto, vai precisar de um complemento que exige uma preposição, certo? Portanto, toda a minha oração subordinada vai ser o quê? Objetiva indireta. Fácil, né, gente? Vamos em frente, então. Oração subordinada substantiva completiva nominal, que desempenha a função sintática de complemento nominal. Ela tem medo de que a prova esteja difícil. Eu sei que esse caso não se aplica a vocês, porque vocês sabem que as minhas provas são muito fáceis, não é mesmo? Sabe, né? Então, vamos lá. Vamos separar a oração principal da oração subordinada. E aí nós fazemos aquelas perguntinhas básicas. Tem sujeito na principal? Tem. Ela. Ela é o sujeito da minha oração principal. Tem preposição na minha oração subordinada? Tem preposição. Nossa, professora, mas então é igual à objetiva direta? Não. Tem que prestar bastante atenção para não confundir a substantiva objetiva direta com a substantiva completiva nominal. Por quê? A objetiva direta complementa o sentido de verbo. Já a completiva nominal complementa o sentido do quê? De um substantivo. Nesse caso aqui, abstrato. Percebem? Ela tem medo. O verbo aqui é ter, certo? Tem o quê? Tem medo. Mas medo de quê?
de que a prova esteja difícil. Então, gente, objeto indireto complementa verbo, complemento nominal complementa nome, certo? Fica a dica aí para que vocês não confundam, certo? Entenderam? Vamos lá, então. E aí nós temos a oração subordinada substantiva predicativa, que exerce a função de predicado do sujeito, predicativo do sujeito. Vamos lá. Dividimos a oração principal da oração subordinada. Tem sujeito na minha oração principal? O que vocês acham? Tem. Qual é o sujeito? Verdade. E aqui, verdade é um substantivo abstrato. Olha que interessante. Aí vem uma dica bem bacana, tá? Quando o meu sujeito da oração principal for um substantivo abstrato e na minha oração tiver um verbo de ligação, que no caso é esse a minha oração subordinada vai ser o quê? Substantiva predicativa. Por quê? Eu não tenho preposição, certo? Eu tenho um sujeito que é um substantivo abstrato e eu tenho um verbo de ligação, certo? Então, pessoal, fica a dica aí, ó. Verbo de ligação sempre está relacionado a predicativo do sujeito, beleza? Vamos lá, então. E, por fim, nós temos a oração subordinada substantiva apositiva, que exerce a função sintática de aposto. Ela disse isso, que viria mais cedo. Separamos a oração principal da oração subordinada. Tem sujeito na oração principal? Tem, ela. Tem preposição na subordinada? Não. E aqui tem uma dica assim de ouro, que torna essa uma das orações mais simples e fáceis de ser reconhecida. Aqui, ó, aqui ficou escondidinho, mas o uso dos dois pontos. Sempre que houver dois pontos ao lado da conjunção, vocês estão se deparando com uma oração subordinada substantiva apositiva, ok? Fácil, né, gente? Muito simples. E aqui, coloquei mais um exemplo para você entender. Todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. Separamos a principal da subordinada. Tem sujeito? Tem, certo? Todos. Tem preposição? Não tem preposição. Mas o que eu tenho ao lado aqui, ó, da minha conjunção? A conjunção é o quê? Certo? O que eu tenho ao lado? Dois pontos. Dois pontos está sempre relacionado a aposto. Beleza, gente? Muito fácil, né? E aqui eu coloquei uma tabela resumida para vocês. E essa é a hora de você pausar esse vídeo e copiar essa tabela aí, porque ela é bem bacana e bem útil para vocês. Tá bom, gente? Queridos, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda um recadinho para mim. Deixei aí para vocês no eClass um arquivo de Word com uma atividade desse conteúdo de oração subordinada substantiva para que você vá fazendo, vá fixando esse conteúdo. Beleza? Não esqueça que estamos longe, porém perto, e torcendo para que nós fiquemos logo, logo bem perto de verdade juntos, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Beijo grande da Pro. Tchau, tchau.